A LESC trabalha para diminuir evasão escolar em Santa Catarina e você vai ver também. As principais autoridades de saúde de 4 nações do Reino Unido recomendam a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes. Lei que determina inscrição automática de famílias de baixa renda como beneficiárias de tarifa social de energia elétrica foi sancionada. Torcida vai voltar aos estádios, mas para isso acontecer tem uma série de regras que devem ser seguidas. Vamos conferir quais são as vagas de emprego de destaque na região. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, 14 de setembro de 2021. As principais autoridades de saúde de 4 nações do Reino Unido, que englobam Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, recomendam a vacina contra a Covid-19 para adolescentes saudáveis entre 12 e 15 anos. A vacinação contra o novo coronavírus em adolescentes saudáveis de 12 a 15 anos foi recomendada pelas principais autoridades de saúde das 4 nações do Reino Unido. O Serviço Público de Saúde da Inglaterra já estava sob aviso para estender o programa de vacinação aos jovens da faixa etária de 12 a 15 anos em caso de recomendação. Com isso, 3 milhões de menores vão poder tomar a primeira e, por enquanto, apenas uma dose da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech. A recomendação vai contra as conclusões do comitê científico encarregado de supervisionar a campanha de vacinação britânica. O comitê considerou há 10 dias que o benefício de ampliar a campanha de vacinação para todas as crianças acima de 12 anos era periférico. Especialistas do Reino Unido também pediram ao comitê para decidir sobre a eventual administração de uma segunda dose para essa faixa etária, quando mais dados estiverem disponíveis. Para tomar a decisão, as autoridades consideraram, entre outras coisas, o impacto da pandemia na escolaridade dos adolescentes. Também destacaram que a vacinação pode ajudar a reduzir, mas não eliminar, as interrupções das aulas. A implementação agora corresponde aos 4 governos regionais. Crianças maiores de 12 anos com problemas de saúde já podem receber a vacina no Reino Unido, que atualmente imuniza todos os adolescentes de 16 e 17 anos. Com mais de 66 milhões de habitantes, o país registra cerca de 30 mil novos casos de Covid por dia e possui mais de 134 mil mortes desde o início da pandemia. E a fim de debater a situação da evasão escolar e saber quais rumos tomar para evitar que isso aconteça ainda mais neste ano, um grupo de trabalho foi criado pela LESC e vai organizar as propostas que serão levadas ao governo do estado. Representantes de diferentes entidades participaram da audiência pública promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que debateu a situação da evasão escolar em Santa Catarina. Esse problema ele aumentou e muito. E uma das causas, talvez das maiores causas, é a grande parte dos adolescentes, principalmente, que tiveram que, de alguma forma, contribuir no incremento da renda familiar. E aí, obviamente, abandonaram a escola, além dos estudantes. E aí a gente tem um aumento também bastante grande das crianças de 4 a 13 anos, também a evasão dessas crianças, e que aí sim foi um dos maiores problemas, a falta da condição de ter a tecnologia adequada para participar das aulas, internet e equipamentos tecnológicos mesmo, que causam o desinteresse. Durante a audiência, os secretários de Educação dos municípios de Pomerode e Tubarão relataram como estão fazendo para diminuir os índices de evasão de alunos nas escolas municipais. Desde o início da pandemia, se criou grupos, por exemplo, de WhatsApp, onde o professor, a direção da escola, tinha contato com a família e com o aluno. Mas mesmo assim, alguns não correspondiam, não faziam as atividades, e esse retorno que a gente tinha através do registro no Busca Ativa serviu de base para que a nossa psicóloga, juntamente com o profissional da escola, fosse em fazer visitas domiciliares, ir na casa da criança, ir na casa do adolescente, conversar com ele, conversar com os pais.
Ao final da audiência pública, ficou definido que um grupo de trabalho vai se reunir para organizar as propostas que serão levadas ao governo do estado. A mais importante é fortalecer a busca ativa, né, que é fundamental, e aí através da divulgação e do fortalecimento do Apoia, que é uma ferramenta do Ministério Público, e também da busca ativa feita pelas próprias escolas, né? Nós vamos sugerir ao governo do estado que ele possa, de alguma forma, tentar implementar uma bolsa, né, algum tipo de auxílio para as famílias em extrema vulnerabilidade, para que essas crianças que hoje acabaram sendo ajudando, né, no incremento da renda familiar em casa, possam voltar à sala de aula e a família ter um apoio do Estado para, nesse momento, pelo menos nesse período de transição, essas crianças possam estar onde elas devem estar, que é na sala de aula. A CPI da pandemia conseguiu na Justiça que os 2 depoentes da semana sejam conduzidos coercitivamente, caso faltem as reuniões marcadas para hoje e amanhã. São eles Marcos Tolentino e Marconilli Albernaz, respectivamente. Na pauta desta terça-feira, a CPI da pandemia conta com a presença do empresário Marcos Tolentino. Ele é apontado pelos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito como sócio do Fibbank. No começo do mês, o empresário seria ouvido pela CPI, mas apresentou atestado médico, o que levantou suspeitas dos senadores. Por isso, a CPI pediu que a Justiça intimasse o empresário. E a 15ª Vara da Justiça Federal determinou que Tolentino seja conduzido coercitivamente caso não compareça espontaneamente à reunião desta terça. A defesa de Tolentino acionou o Supremo para reverter a decisão. Na quarta-feira, os senadores esperam ouvir o advogado Marconi Albernaz, apontado como lobista da Precisa Medicamentos. Ele também já havia sido convocado e apresentou atestado que foi cancelado pelo médico posteriormente porque desconfiou que Albernaz estava mentindo sobre as dores que relatou sentir. A CPI não divulgou a agenda para quinta-feira e o Tribunal de Contas da União decidiu suspender por 45 dias o auditor fiscal Alexandre Marques. Ele foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito em meados de agosto por ter elaborado um relatório que apontaria supernotificações de casos de Covid. No depoimento à CPI, ele revelou que o documento não foi oficialmente concluído e que foi compartilhado apenas pelo pai pelo WhatsApp, que teria compartilhado com o presidente da República. À época, Marques disse ainda que, ao discutir o tema com a equipe do TCU, foi descartada a hipótese de que os números de mortos pela pandemia foram inflados. Ainda assim, o Tribunal de Contas da União entendeu que o servidor infringiu um dos artigos da lei que institui o regime jurídico dos servidores públicos. No documento a que a reportagem da Rede TV teve acesso, o secretário-geral de administração do TCU determina a suspensão do servidor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques por 45 dias, sem possibilidade de conversão em multa e com pleno afastamento das atribuições, sem remuneração no período. E hoje, Criciúma começou a vacinação de adolescentes com 16 anos e a terceira dose para idosos com 80 anos. A vacinação contra a Covid-19 segue sendo feita em Criciúma e nesta terça-feira, desde as 2 horas da tarde, iniciou a imunização em jovens acima de 16 anos e o reforço em idosos com mais de 80 anos. A vacinação de adolescentes está sendo feita exclusivamente no Salão Paroquial Santa Bárbara, que estará aberto até às 8 horas da noite até a sexta-feira. Além disso, segue a vacinação em adolescentes acima de 12 anos que apresentem alguma comorbidade, de acordo com a lista do portal Minha Vacina. Já o reforço com a terceira dose de idosos acima de 80 anos pode ser feita em uma das 46 salas de vacinação até às 5 da tarde, horário normal de atendimento. A imunização será feita em pessoas que receberam a segunda dose ou a dose única da vacina há pelo menos 6 meses, independente do imunizante aplicado. Idosos da região central podem ser vacinados no Salão Paroquial Santa Bárbara. Segundo a Secretaria de Saúde do município de Criciúma, as pessoas acamadas ou domiciliadas devem entrar em contato com a sua unidade de saúde para agendar a sua vacinação. E a seguir, a Agência Nacional de Águas apresenta a situação da maior crise hídrica do país.
o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que determina a inscrição automática de famílias de baixa renda como beneficiárias da tarifa social de energia elétrica. A lei foi aprovada em definitivo no mês passado pela Câmara dos Deputados e agora foi publicada no Diário Oficial da União. A tarifa social de energia elétrica é um desconto na conta de energia que é concedido nos primeiros 220 kWh que forem consumidos por clientes durante o mês. A intenção é facilitar as inscrições no programa a partir do compartilhamento do cadastro único pelo Executivo. Atualmente, a solicitação do benefício deve ser feita por telefone ou presencialmente na distribuidora. O benefício é destinado a famílias que já estão cadastradas no CadÚnico com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Também podem entrar no programa famílias com integrantes que são contemplados no benefício de prestação continuada da assistência social. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, apresentou uma informação sobre a atuação da instituição em situações de escassez hídrica. De acordo com os dados, cada vez mais está usando os leitos mortos dos reservatórios para abastecimento. Na reunião da diretoria da Agência Nacional de Águas, realizada nesta segunda-feira, foi apresentado um panorama da situação hídrica do país. O representante técnico da ANA disse que a crise hídrica vem ocorrendo pontualmente desde 2012, tendo início em um semiárido brasileiro e chegando a Cantareira em 2016, quando o reservatório chegou a 20%, atingindo o chamado volume morto. De lá para cá, a ANA construiu um arcabouço de legislações e normativas que contribuem para lidar com a crise atual. Foi confirmado que, de modo geral, o país vive a pior crise hídrica para a geração de energia dos últimos 91 anos, mas não é o pior momento histórico na maioria das bacias. Mesmo em condições climáticas desfavoráveis, os sistemas hídricos que têm regras estabelecidas, como é o caso do São Francisco, Paraíba, Cantareira e outros do Nordeste, apresentam volumes relativamente superiores, ou seja, estão numa situação um pouco mais confortável que outros sistemas próximos, né, e por conta disso não estão em situação de crise hídrica. O São Francisco, por exemplo, apesar de ter as afluências aí entre o 17º e o 5º pior do histórico, apresenta uma acumulação do reservatório equivalente da ordem de 50% da sua capacidade e, por conta disso, ele está podendo ser utilizado para suprir as demandas de energia de outros sistemas que estão mais críticos, como é o caso da região hidrográfica do Paraná. Paraíba do Sul e Cantareira estão operando ainda dentro das regras definidas, não há um risco no momento de desabastecimento das cidades que dependem desses dois sistemas, mesmo que a gente tenha registrado afluências aí a partir de abril desse ano, próximas às mínimas do histórico. Também foram divulgadas medidas elaboradas para atender a demanda de energia do país. A CREG tomou algumas decisões relacionadas à operação de reservatórios. Então, eu cito como exemplo, em 5 de agosto, a decisão relacionada às cotas mínimas a serem adotadas para o reservatório de Ilha Solteira, de 324,40 até 31 de agosto e 323 até 30 de setembro de 2021. E a decisão, em 31 de agosto desse ano, que o ONS e os agentes do setor elétrico devem operar os reservatórios até o limite físico de exploração energética até o final de novembro de 2021. Ou seja, eles podem chegar até o mínimo do seu volume útil ou eventualmente até abaixo disso, dependendo do limite físico para geração em cada um dos reservatórios. A diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico informou que apresentará relatórios frequentes e dará maior publicidade à situação hídrica do país, pois, para além da crise energética, que pode perdurar até o próximo ano, a diretoria da ANA se preocupa com a alta demanda por água no país e a paralisação da construção de grandes reservatórios. Infelizmente, o período de chuvas não foi o esperado em termos para reservação. Tivemos aí, de fato, um período de baixas chuvas e, o importante também, como a diretora-presidente salientou, é que talvez se não tivéssemos tomado decisões no passado como essas relativas aí às resoluções que a ANA tem desenvolvido, e não só resoluções, normativos como os termos de alocação em vários reservatórios do país e para vários sistemas hídricos independentes, talvez não tivéssemos condições de estar fazendo frente aí a essa situação, né? Certo? Então, eu acho que isso é muito importante.
E eu queria dizer também da preocupação da Ana, quer dizer, também salientado pelo superintendente Patrick, que não é só, né, uma questão de enfrentamento aí até o fim deste ano, né, mas tão importante quanto é a questão da recomposição das reservas e o enfrentamento do ano de 2022. Então a gente tem que ficar bastante atento, né, estamos aí muito vigilantes, porque a depender aí do período chuvoso que se inicia agora em boa parte do país, a partir de outubro, a gente espera que seja generoso, mas se não for, temos aí riscos importantes também e administrar situações complexas aí para o ano que vem. E agora vamos conferir quais são as vagas de empregos em destaque aqui na região. 3 vagas de padeiro e ajudante de padeiro, uma vaga de consultor de vendas em loja de celular, 3 vagas de professor ou instrutor de cursos profissionalizantes, 10 vagas de movimentador de mercadorias farmacêuticas, 2 vagas de montador de painéis e eletricista, 3 vagas para motorista de caminhão, 1 vaga de produtor de conteúdo, redator, 1 vaga de assistente de RH, 2 vagas de setor comercial, 1 vaga de recepcionista administrativo, 1 vaga de chefe pizzaiolo, 5 vagas de atendente de lanchonete e 10 vagas de desenvolvedor de sistemas. Essas e outras vagas você encontra no site da ASIC, rededetalentos.com.br. E a seguir, a torcida volta com restrições aos estádios catarinenses. A torcida vai voltar ao estádio, mas para isso acontecer tem que ter uma série de regras a serem seguidas. Depois de algumas divergências, o governo do estado de Santa Catarina, a Secretaria de Saúde e Federação Catarinense de Futebol chegaram a uma conclusão e as regulamentações sanitárias para que o público possa voltar aos estádios a partir deste dia 15 de setembro foram publicadas na portaria número 1015. Entre as regras para o acesso ao estádio está a comprovação de esquema vacinal completo, 2 doses ou dose única ou laudo negativo para a Covid-19 emitido nas últimas 72 horas. Os protocolos determinados foram: a ocupação máxima por estádio será de 30% da capacidade de cadeiras ou similares. Os clubes deverão apresentar um plano de contingência. A comercialização de ingressos deve ser realizada por meio eletrônico e pode também ser feita de forma presencial. Para o acesso ao estádio, será obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação completo, tendo 14 dias de intervalo da segunda dose ou do laudo de exame RT-PCR ou pesquisa de antígeno com resultado negativo. O uso de máscara é obrigatório durante todo o período da realização do evento. Apenas será permitida a presença de público nos setores com assentos numerados. É vedada a presença do público em pé. Os portões devem ser abertos com no mínimo 2 horas de antecedência da partida para coibir aglomerações. Deverá ser providenciada a marcação e o cumprimento de distanciamento físico de 1,5 metro entre os torcedores. Essas determinações valem somente para jogos as quais realização é da Federação Catarinense de Futebol ou FESPORT, órgão do governo do estado. As regras não valem para os jogos da Série A, B, C e D, que são organizados pela CBF. Nesta quarta-feira acontecerá o primeiro evento teste, envolvendo as equipes de Criciúma e Hercílio Luz, no estádio Heriberto Wilson, pela primeira rodada da Copa Santa Catarina, onde poderão entrar até 5.790 torcedores.
E já que vamos ter torcida amanhã e o Criciúma será o primeiro a receber os tricolores na sua casa, hoje teve entrevista coletiva realizada no estádio Heriberto Wilson e nós vamos conferir e saber mais sobre esses procedimentos de reabertura dos portões por parte do Criciúma. Bom, depois de um decreto e uma resolução, vinda novamente depois de uma reunião entre Federação Catarinense, clubes e governo do estado, um novo decreto foi determinado pelo governo do estado e a torcida volta aos estádios a partir de amanhã. Sobre isso eu vou falar com o diretor administrativo aqui do Criciúma Esporte Clube, o Paulo César Bittencourt. Paulo, então amanhã a torcida volta ao estádio Heriberto Wilson, mas cheio de cuidados, cheio de detalhes que o torcedor tem que seguir, né? Isso mesmo, finalmente o tal dia que a gente tanto esperava chegou, O governo do estado se sensibilizou com o pedido dos clubes e o pedido também da Federação Catarinense e liberou a volta de no mínimo 30% da capacidade de cada estádio para esse jogo já do dia 15, o jogo de amanhã. Lembrando que são jogos só determinados aí sobre o comando da Federação Catarinense ou então do governo do estado pela FESPORT. Os jogos da Série C ainda não estão inclusos nesse pacote, né, Paulo? Isso mesmo, apenas os jogos da Copa Santa Catarina, os jogos que são comandados pela CBF, ainda não há um consenso da própria CBF, que está aguardando que todos os estados liberem de forma igualitária para que não haja nenhuma divergência entre um estado ter público e o outro não, vai dar um disparate entre os clubes, né? Ingressos venda só até hoje presencial, se não no site do clube, nominalmente, para entrar no estádio. Começa 2 horas antes e tem que apresentar a comprovação da vacinação em 2 doses, ou dose única, ou exame PCR. Tudo isso antes de entrar mesmo no pátio do estádio. Isso mesmo, os ingressos vão ser vendidos online, justamente para estar evitando essa aglomeração entre hoje e amanhã. Especialmente na data de hoje também vai ser feita a venda presencial a partir das 13 horas na secretaria do clube, porém a gente pede para que o torcedor faça a compra online para evitar essa aglomeração, lembrando que só vai poder ter acesso ao estádio aquele torcedor que já tomou as 2 doses e passados já 14 dias da segunda dose, ou que apresente os testes de Covid negativo, inclusive que esse teste tem que ser trazido pessoalmente, porque vai ficar de posse do clube por 30 dias, é o que determina a portaria. E o clube não vai estar aberto amanhã, dia de jogos, não vai poder ter movimentação de torcedores. Justamente por isso a nossa secretaria vai estar aberta hoje até às 21 horas, para que aquele sócio que queira botar em dia a mensalidade ou queira se associar, possa ir com conforto até às 21 horas, depois do expediente normal de trabalho, e possa vir até o clube fazer a sua associação ou colocar em dia a sua carteirinha. É um evento teste, que requer muitos cuidados, por isso atenção também às crianças, Paulo? Para entrar de 12 a 18 anos também tem que ter a comprovação da vacinação. A gente sabe, como por exemplo aqui em Criciúma, a vacinação dos adolescentes começou ontem, então ninguém vai ter 2 doses. Então, portanto, que eles fiquem em casa, mas se quiserem vir também tem que ter a comprovação do PCR. Isso mesmo, a portaria fala em mínimo 12 anos. E acima dos 12 anos também vão ter que ter a comprovação da vacina ou dos testes. A gente desaconselha a trazer criança neste momento, até porque criança quer circular, acaba não ficando tantas horas no mesmo local. E a gente vai ter monitores orientando a todo momento para que os torcedores mantenham o espaçamento de 1,5 metro. A gente pede muito a colaboração desse torcedor que vai vir no estádio para que colabore realmente com todos os procedimentos que o clube vai estar adotando, para que a gente possa não ficar só nesse evento teste, mas sim com os próximos jogos todos a gente possa ter o público de volta ao estádio. Então tá certo, obrigado pelas informações, lembrando também que as torcidas, com seus tradicionais amparatos aí, também amanhã não vão fazer parte, aqui da festa do jogo, mas estarão presentes como torcedores comumente aí, trazendo a alegria de volta ao majestoso. Voltamos ao estúdio. Então tá certo, sigam as regras para ir ao estádio Heriberto Wilson, lembrando que hoje até às 9 horas da noite estão abertas as vendas presencialmente e amanhã somente vendas online. Bom jogo para quem for assistir, a gente traz as informações dessa volta da torcida amanhã
dentro do Informe Região. E com essa informação a gente encerra o nosso jornal por aqui. A todos vocês uma boa noite, é claro, e siga ainda as nossas redes sociais no @TV Primavera no Instagram e também no Facebook para essas e outras notícias. Uma boa noite de terça-feira, até amanhã.